Queridos, já estamos no ar, né? Eu quero começar essa live, assim, para a qual eu estou muito emocionada, e olha que eu já fiz um monte de live, mas essa realmente me põe especialmente emocionada. Me põe emocionada porque eu acho que eu estou aqui com um grupo de jovens que foram os primeiros a passarem pelo SAT Jovens do Mundo. O SAT, para explicar melhor para vocês todos, que estão nos ouvindo, e para mim também é muita alegria poder falar para vocês todos que estão nos ouvindo sobre o SAT, sobre esses jovens. O SAT é um programa que foi criado pelo Cláudio Naranjo, que é um psiquiatra que já não está entre nós, mas que teve, inclusive, uma indicação para o Prêmio Nobel da Paz como sendo aquele que criou uma forma de conseguirmos uma paz interior, uma harmonia, uma inteireza como seres humanos, nesse programa que chamou de programa SAT. SAT quer dizer Seekers After Truth, e quer dizer também ser, em sânscrito, buscadores da verdade. E eu estou aqui com um grupo de buscadores da verdade, que começaram muito cedo, ainda adolescentes, quando fizeram esse mesmo SAT, para ouvir o que eles têm a dizer desse tempo agora, o que eles estão sentindo, como eles estão vendo a vida, como eles estão vendo o mundo. E a ideia é que a gente faça algumas lives para que vários deles possam contribuir com trazer para vocês essa experiência deles, de ser eles mesmos, de como é que é esse processo de descobrir a si mesmo, de interessar-se pelo autoconhecimento, já tão cedo, e o efeito disso na vida deles. Então, nós estamos aqui com a Júlia, com o Diego, com o Pietro e com o Renato, e também com o meu querido Ataliba. O Ataliba, assim como eu, nós também passamos pelo programa SAT, né? Porque a gente só pode passar à frente e transmitir algo tão profundo como esse programa, que trabalha com o intelecto na compreensão de si, com uma reeducação emocional, com uma liberação instintiva no sentido de descriminalizar o nosso instinto, de ver a sabedoria do organismo, e integrando isso com a espiritualidade, que é saber que nós pertencemos ao mundo, e não que o mundo é nosso, né? Que o entorno é onde a gente está e aonde a gente pertence. Então, o Ataliba também, que passou junto conosco nesse SAT, esteve conosco no SAT de adolescentes, e que também na escola de Gestalt, que a gente criou, né, junto com o Cláudio, sob a orientação dele, para manter essa Gestalt viva, ele também passou por dentro dela e hoje é um dos nossos terapeutas. Então, Ataliba, está aí a peteca jogada para você. Bom, boa noite todo mundo. Grato aí, Fátima, pela oportunidade. Estou também muito feliz de estar aqui, 3 anos depois desse SAT jovem, um SAT que eu pude ajudar, dando assistência lá de várias formas e passar por um processo também, ao testemunhar esse primeiro SAT jovem, né? E perceber como também ele tem uma peculiaridade, é um outro universo bastante diferente também, né? A gente estava falando com o Renato aqui antes de começar, o quanto o SAT jovem tem, os jovens têm essa peculiaridade. A gente, né, os jovens, a gente estava adolescente, porque jovem é um conceito muito amplo, e foi muito encantador, assim, né? Conhecer toda essa galera aí. É isso, não vou tomar muito tempo, porque eu quero ouvir vocês, a gente quer ouvir vocês, né? Eu acho que todos deveríamos ouvir, os jovens e as crianças também, acho que é a nossa possibilidade aí de semear a transformação. Eu tinha pensado numa ideia de cada um apresentar a outra pessoa, rapidamente, criativamente, se vocês toparem. Vamos apresentar o Pietro, se vocês quiserem. Pronto. Quem é esse menino? Eu acho que ele é muito genuinamente bom e selfless, eu não esqueci a palavra em português. Não é egoísta e quer sempre o melhor dos outros. E, gente, ele ilumina qualquer lugar que ele entre, uma sala assim de chat. Ele já é aquele pontinho de felicidade. Eu amo muito esse garoto. E é uma pessoa entendida, ele é engajado, ele sabe de tudo. Ele sabe cozinhar, gente, maravilhosamente, by the way.
Então, é uma pessoa genuinamente pura e boa e feliz, e que deixa todo mundo à volta feliz também. E que acho que está um pouco confuso ainda sobre o que quer ser ou o que é, mas você é bom e você é maravilhoso, e acho que isso é o principal. Eu vou apresentar, então, você, então, Júlia. Ok. Um pouco complicado, mas eu vou tentar ser educado. Eu acho que você, desde que eu conheci você 3 anos atrás, você já era uma pessoa muito sonhadora. Eu gostava do fato de você ter começado a buscar, tanto pela sua família, que você fala que a sua mãe também já está no programa SAT faz tanto tempo, e o fato de você ter aderido isso com tanta suavidade, para mim foi muito novo, né? Porque eu, particularmente, eu nunca tinha ouvido falar e eu fui completamente espontâneo, sem esperar nada. E você já estava lá com várias expectativas, querendo saber o que você ia fazer com o seu futuro. Você decidiu sair do país, foi para Portugal, então mostra também que você tem uma coragem de buscar alguma coisa nova. Eu não posso dizer o que você vai ser daqui a 15 anos, mas eu tenho certeza que, como é uma personalidade sua, é algo tão intrínseco a quem você é, provavelmente você vai continuar sonhando e vai continuar tentando transformar em realidade o que você sonha, que é isso que é uma coisa que eu percebo muito, que você está buscando transformar a realidade em alguma coisa que você tem dentro de você, que você vê, que você acha que é bonito, e você quer levar isso para fora. Adorei. Acertei? Adorei. Bom, eu vou apresentar o Diego e daí termina o ciclo com o Diego apresentando a Renata. Cara, o Diego, quando eu conheci ele já chegou com uma áurea assim de tranquilidade, paz, que envolveu todo mundo. Assim, ele era aquele ponto de referência, assim. E ouvir ele falar no site foi momentos muito mágicos. Ele sempre agregava muito conhecimento. Eu acho que por ele ser um pouco mais velho e ter mais experiência, isso colaborou. Mas ele é um puro coração em pessoa. E ver o caminho que ele percorreu de se formar, começar a trabalhar numa cozinha, ver que isso não estava deixando ele feliz, ter a coragem de abrir mão disso e seguir para aquilo que realmente tornava a felicidade dele genuína, é algo que, assim, eu levo como um grande ensinamento, que tem que ter uma coragem muito, muito grande e ver que agora está feliz seguindo o seu próprio caminho é algo que, assim, me dá a certeza que daqui 15 anos você vai estar chegando em resultados que você jamais poderia esperar. Você vai estar passando de dar aulas pela Espanha em dar aulas pelo mundo para milhões de pessoas. Quem sabe ter alguns livros publicados. E, nossa, eu boto muita fé no seu futuro, Diego. E é isso. Muito obrigado pelas suas palavras, Pietro. Eu fiquei muito halagado. E eu acho que tudo isso foi um pouco graças a vocês também, de ter essa perspectiva de todas as pessoas um pouco mais jovens de diferentes partes do Brasil me ajudou muito a seguir esse caminho. Mas, enfim, o Renato, assim, desde o primeiro dia que eu vi ele, eu senti uma tranquilidade nele, tipo, como dizer, por fora, assim, visualmente, é uma pessoa bastante tranquila, meio quieta, mas dá para ver que na cabeça dele, ele é muito inquieto. Então, ele sempre, pelo menos a visão que eu tenho, que eu tinha sua, é que você sempre está meio que sendo meio criativo na sua cabeça com tudo que acontece. E apesar de às vezes parecer um pouco quieto, na hora que você começa a falar um pouco com o Renato, você percebe que ele está ligado meio que em tudo que está acontecendo. E isso era uma coisa muito incrível para mim, porque eu nunca tinha visto uma pessoa, tipo, desse jeito. E isso me ajudou muito no futuro a fazer várias coisas, na real, cada um de vocês. Mas o Renato tinha essa qualidade de não sei, de, tipo, meio que estar fazendo coisas sem fazer, ou sem parecer, né? Então, é uma atitude que talvez de estar calmo, de saber gestionar os sentimentos e tudo que passa pela sua cabeça, sabe? Que para mim isso é o mais difícil. Então, só de observar ele
e escutar ele falar, todas as coisas que ele falava, para mim foi um aprendizado enorme. Uma pessoa que sempre vai procurar fazer o bem para as pessoas, para si mesmo, para os seres queridos que estão perto de você. Então, acho que isso é uma qualidade que vai conseguir você levar muito longe, pelo fato de você se preocupar pelos outros e sempre, tipo, tentar ajudar do seu jeito, sabe? Isso, para mim, é muito lindo. Que bom. Obrigada. É muito lindo ouvir vocês. Eu continuo emocionada, né? Porque poder ver esse sonho se realizando, né? De poder ver jovens interessados em algo que eu acho que devia estar nas escolas, que é conhecer a si mesmo. Então, eu estou querendo que vocês possam falar um pouquinho sobre esse tema, para que vocês possam também tocar outros jovens, né? Do que pode ajudar o interesse em saber sobre si. Né? Nós passamos por lugares de olhar nossa sombra, de olhar aquilo que é legal, aquilo que a gente tem dificuldade. E como foi isso para vocês? Que vocês possam falar um pouquinho, cada um do seu jeito, como achar melhor, para que vocês possam também mostrar para outros jovens como foi para vocês isso de poder parar para olhar para dentro, para buscar essa viagem interior, nesse caminho de buscar quem eu sou de verdade, quem eu estou e quem eu sou de verdade. Eu acho que uma lição muito básica que eu, de fato, senti pela primeira vez durante o Sat Jovem e também depois, é que a felicidade vem de dentro. E não só palavras soltas, de fato, sentir a felicidade vindo de dentro. Porque é muito fácil você ler uma frase no Instagram que você precisa ser feliz por dentro, mas você atingir isso, conseguir, que nem a Fátima fala, de se livrar das amarras do ego e, de fato, não só saber, mas perceber, sentir, são duas coisas completamente diferentes. E depois da experiência do SAT, que eu tive tanto contato comigo mesmo e com outras pessoas, foi quando eu descobri que o que move a gente não está em nada externo. Eu nunca me senti mais cercado de pessoas quanto aquele punhado de gente que eu conhecia uma semana. A diferença é que a gente falava... Bom, a gente não falava, era o nosso coração que falava. Essa era toda a diferença. A gente desligava a cabeça uma hora e simplesmente deixava a emoção fluir. É isso que fazia a gente se sentir feliz. É isso que fazia a gente sentir a felicidade vindo de dentro. Eu vou abordar um pouco mais a questão da educação, que a Fátima começou a puxar aí. Isso, vão trazendo o que é de vocês, o que vocês acharem. Isso é uma coisa que é muito presente na minha vida atual. Eu trabalho com um grupo de jovens justamente para promover essa crítica, né, ao que é ensinado ao jovem e qual que é a real importância disso, né? Porque atualmente a gente está numa era a gente está na era da informação, né? Isso é fato. Se eu quiser saber a composição de não sei o que, eu posso abrir o Google, eu tenho essa resposta. Eu acho que informação agora não falta mais. Há 40 anos atrás, você tinha que ter um conhecimento muito sólido para conseguir fazer algo. Hoje, esse conhecimento sólido não basta só em termos de informação. A gente tem que estar consigo mesmo muito bem orientado. Se você vê o tanto de gente que começa uma faculdade e larga, ou que escolhe uma profissão, se forma nela, começa a trabalhar e não é feliz, é muito, muito alto esse índice. Por quê? Porque a pessoa ela não está ligada consigo mesma nas escolhas. Ela está como se fosse só reagindo ao que está vindo do exterior e está ouvindo pouco a si mesmo. Eu acho que as escolas atualmente estão cada vez deixando mais essa voz interior, essa voz pessoal que cada pessoa tem. Nossa, essa voz pessoal que cada pessoa tem. Essa voz que cada um tem dentro de si, de lado, e dando apenas informação. Quanto mais informação, melhor. E quanto, ao meu ver, essa informação em excesso só vai confundir mais a pessoa, só vai afastar o eu dela mesmo. E então é questionar assim, como que a gente numa escola consegue trabalhar esse eu da pessoa, né? Essa decisão por mim mesmo e não pelo que está na minha volta.
Eu acho que a partir do momento em que as escolas começarem a introduzir programas de ensino que não sejam só voltados na informação e na formação de pequenas maquininhas, a gente vai começar a progredir muito mais como humanidade em si, porque a gente vai estar ouvindo a voz da humanidade, não a voz das maquininhas que saem da escola. Então, ao meu ver, quanto à educação, a gente tem que começar a ouvir nós mesmos, quanto alunos e professores, ajudar nessa tarefa. Espero que as escolas escutem. Passa a bola. Passa a bola. Então, vai lá, Ju. E eu acho que nem sempre é arco-íris e flores e tudo ótimo, porque todo mundo tem partes mais difíceis e partes mais sombrias do que o resto, e acho que isso é normal, espero que seja. E eu acho que o SAT foi quando todos os defeitos e as qualidades estiveram mais em destaque, mais afloradas, e é por isso que eu acho que a gente fez conexões tão genuínas e tão fortes, porque todo mundo viu o melhor e o pior lado de todo mundo, e acho que isso é basicamente como se a gente se conhecesse por toda a vida, e basicamente tudo que uma pessoa precisa saber sobre a outra para ter esse tipo de conexão. Então, acho que foi muito especial porque foi todo mundo verdadeiro e honesto e cru, e isso não tem nenhum preço, porque a gente não pode ser assim todos os dias, e nem com todo mundo. Vai, eu tô passando a bola pro Diego. Isso, Júlia. Tá bom. Bom, minha perspectiva de tudo isso, mais ou menos, é uma fusão entre o que eles falaram, porque, no final das contas, se a gente transmitir as nossas ideias e nossos sentimentos pessoalmente, em vez de pelas maquininhas, que nem o Pedro falou, a troca de energias é muito mais complexa e que se aproveita muito melhor do que por uma máquina, onde a troca de energia é nula, né? Então, desse jeito a gente consegue gerar, tipo, muita mais aproximação com as pessoas, se soltar, abrir os sentimentos. Então, acho que a gente tem que repensar muito bem o que está acontecendo hoje em dia e o que a gente precisa fazer para mudar o mundo, para melhorar o mundo, né? Eu, por exemplo, minha meta agora é acabar com a fome no mundo, porque eu sou cozinheiro, eu vi muito desperdício, eu acho que as pessoas não valoram a comida. Eu passei fome durante 2 meses só e foi suficiente para valorar a comida de um jeito inesquecível. Foi nessa época que eu decidi acabar com a fome no mundo. E eu perdi vários empregos por causa disso, porque eles me falam onde você se vê daqui a 15 anos. E eu respondi a isso: acabar com a fome no mundo, ajudar as pessoas, fazer o bem. E, obviamente, todo mundo ria da minha cara, né? Falavam tchau, até a próxima. Mas isso não era um motivo para eu vir para baixo, né? Para eu me desanimar, para minha motivação sair fora. E é nesses momentos que eu pensava nos SAT jovens. Esses momentos tão duros que me faziam relembrar o que a gente viveu nessa semana tão intensa. O que a gente aprendeu lá? Como que a gente pode espalhar isso pelo mundo, para as pessoas crescerem do mesmo jeito que a gente conseguiu crescer em uma semana? Para mim, isso é fundamental. Então, eu tento passar no meu dia a dia esse amor para as pessoas e abrir um pouco a cabeça, sem parecer uma ditadura, né? Mas com amor, a ditadura não existe. Então, eu acho que é um pouco isso. Bom ouvi-lo, muito bom ouvi-lo. E assim, como cada um, né, pode trazer de dentro de si isso, o que você pode fazer para o mundo melhor, né? Esse mundo onde tem mais amor, segue a roda. Então, voltando no ponto que acabou pendendo mais para a questão da educação, realmente eu vejo também, eu acho que é uma opinião, um senso comum, até das pessoas que estão assistindo na live, dessa ideia robotizada, porque, como o Pietro falou, era da informação, você pode pegar o celular e aprender sobre tudo que você quiser. E eu acho que eles dão muita ênfase na escola em você, que nem uma máquina, você aprender, reter a maior quantidade de conhecimento, como se fosse uma bucha, e que você vai usar para passar num vestibular, e acaba que
80% daquilo que você aprende na escola você não usa. Muito mais dependendo da profissão que você vai. Se você for para a área de exatas, tudo que você aprendeu de biológicas você acaba não usando. Então, a gente aprende a repetir, a gente não aprende a pensar, a gente não aprende a ser criativo. Hoje em dia, as máquinas estão literalmente tomando a profissão de várias pessoas. Então, a gente está deixando isso acontecer porque a gente está ignorando o potencial humano, que é criar. A escola, nesse modelo, ela já está assim há muito tempo, certo? Tem vários vídeos, até alguns emocionantes, que comparam como as coisas eram no passado em relação a hoje em dia. E tudo muda, os carros mudam, tudo evolui, as linhas de comunicação. A única coisa que permanece igual é aquele mesmo modelo de escola, todo mundo tem que saber a resposta, é uma cultura extremamente resultadista, onde você ser um bom aluno significa que você é uma boa pessoa, que significa que você vai conseguir um bom emprego, um bom salário e vai ser feliz por isso, porque você passa a sua vida estudando uma coisa que você nem sabe por que você está estudando aquilo. E são muitos anos que a gente passa na escola, eu diria que desperdiçados. A gente não aprende a fazer nada de útil e muito menos aprende a lidar com nós mesmos, que é o mais importante. Para qualquer pessoa que deu algum passo no autoconhecimento, sabe que aquilo é o mais importante. É como se você, pela primeira vez, provasse alguma coisa que você sabe que é essencial para você continuar vivendo. Maravilhoso. Porque é muito isso mesmo. As escolas dão areia e não ensinam o humano, a formação da pessoa. Eu acho Bonito que de ouvir. De não ensinarem, não agregarem no autoconhecimento, também não ensinam e não agregam em nada no social, no relacionamento com quem está do lado da gente. É um ambiente totalmente tóxico, para muitas pessoas foi muito pior do que melhor, momentos mais traumatizantes do que reveladores ou especiais. E eles não agregaram literalmente em nada, não agregaram no nosso social, não agregaram no nosso emocional. E gente, desculpa, toda a matéria do meu terceiro ano de matemática, eu não faço ideia do que é, eu não sei fazer mais. Então, assim... É verdade. Coloca um pouco disso que você pensa, Diego, Pietro. Eu acho Vão também rolando a que bola e trazendo o que eu acho que você é gosta. que nem vocês estão falando, é uma perda de tempo muito importante, porque partindo do princípio que nessa idade, é na idade que a gente consegue aprender com mais facilidade as coisas, qualquer tipo de coisa, perder tempo com essas coisas, por exemplo, a Ju falou que ela não lembra mais nada do terceiro ano, eu não lembro nem do terceiro nem do segundo. Então, esse tempo que investi aprendendo essas coisas que eu não uso hoje em dia, podia ter usado para conhecer o mesmo, para saber lidar com as pessoas, para aprender a trabalhar em grupo, por exemplo, que seria um reto muito bom para faculdade, porque que nem o Renato falou, né? Porque na minha faculdade é exatamente igual, grupos de 14, todo mundo trabalhando junto, a nota é grupal sempre. Então, essas coisas são bem importantes, tentar aprender desde cedo, que nem umas aulas da vida real. Quando você sai da escola, você vai para a faculdade, já começa um pouco mais de treta, aí você sai da faculdade, meu, é só soco na cara, por tudo quanto é lugar. Ainda mais agora que tem pandemia, tem isso aqui, aí tem pobreza, tem... Então, ensinar um pouco sobre autoconhecimento, entender as pessoas, um pouco de psicologia, e, e todos esses negócios eu acho que seria fundamental para poder... Porque com todo esse conhecimento você consegue pensar melhor, talvez, no que você realmente vai querer fazer, o que te atrai, o que move você a fazer certas coisas, né? Então, se você se conhece, você consegue pensar melhor em tudo isso, o qual facilita muito mais o seu caminho, não tem tanto estresse em pensar o que eu vou fazer, será que eu vou ser médico, vou ser arquiteto? Não faço ideia, porque eu estudei um monte de coisa e não sei para que serve tudo isso. E todo esse tempo que a gente usou quando a gente era criança foi perdido, então, sei lá, um pouco assim. Cláudio Naranjo fala que as escolas fazem as pessoas comer areia. Sim. Pietro? Eu acho que isso que o Diego falou
aliás, o que o Renato já tinha começado a falar antes, o Diego continuou agora, as escolas, elas estão gastando muito tempo do jovem no desenvolvimento de coisas que irão agregar muito pouco ao jovem, enquanto que também tem uma coisa que é extremamente importante, que é essa questão do ser crítico, né? Hoje em dia, você vê pessoas saindo da escola com um pensamento totalmente influenciável pelo meio. Então, tipo, o que disso... Tipo, olha uma matéria e tem que questionar essa matéria, o que é verdade dessa matéria, o que dessa matéria é verdade para mim, porque eu sei quais são as minhas verdades, e começar a trabalhar nesse âmbito do ser crítico. Uma pessoa que não é guiada por fórmulas dadas na escola. Eu vivencio isso bastante na minha faculdade, que eu vejo muitas pessoas que, se o professor não chega e dá uma fórmula pronta, se não dá já o resumo do livro, o que aquele capítulo está querendo dizer num nível mais tipo interno, assim, no âmago, né, do ser, a pessoa não sabe dizer. Ela só sabe reproduzir fórmulas. E reproduzir fórmulas já vai ter inteligências artificiais inúmeras que vão reproduzir fórmulas, e só isso. O que difere a gente de uma máquina é justamente isso, o eu, o ser pensante crítico, essa essência do ser humano. Então, as escolas têm que focar nesse criar ser humanos e não criar fazedores de Enem. Então, eu acho que vai muito nessa linha, assim, das minhas crenças quanto à escola. Quer falar, Taliba? Não, eu queria comentar, talvez incentivar, talvez mudando um pouco o rumo, assim, que uma curiosidade pode servir a quem está ouvindo. Como é que vocês estão? O que vocês podem dar de dica para a gente? Como é que vocês estão se virando com essa quarentena? Dá para ter um jeito de se aproximar, de ser verdadeiro, mesmo à distância? Como é que é para vocês? Acho que falta dica, porque não sei se tem alguém no mundo que esteja lidando bem com essa situação e que esteja tranquilão, então não sei se vai ser bem uma dica, mas acho que foi o período mais complicado, pelo menos da minha vida, das pessoas que eu conheço, e acho que de boa parte do planeta Terra. Acho sim que tem como termos conexões verdadeiras com as pessoas, gente. Isso aqui, olha, a conversa que a gente teve também na semana passada, acho que tudo isso é muito válido. Só que acho que é difícil, porque pronto, o contato físico é necessário, o afeto é necessário, e pronto, sair de casa, tomar um sol, caminhar na rua, e foi tudo muito difícil, as pessoas ficando doentes, as pessoas não ligando para as pessoas que ficam doentes. Eu acho que foi mais um desespero de ver que ninguém liga para ninguém, na real, e as pessoas ainda têm muita resistência de serem empáticas, né? Principalmente parece que os adultos, pronto. Acho que até convém com essa coisa que a gente estava falando da educação, que é um período que é onde a gente está mais propenso a aprender e a se conhecer, porque conforme a gente cresce, parece que as pessoas vão ficando mais cabeças duras e mais teimosas, e menos elas querem mudar, e menos elas querem aprender. Então, acho que foi triste ver não só um vírus, pronto, atacando seres humanos, mas ver a indiferença das pessoas com tanta dor e mais dor do que a gente já está acostumado, né? Porque o mundo já é um cocô. E especialmente nesse momento foi muito complicado. E a pior parte, apesar da pandemia ser muito triste, é realmente ver que tem pessoas que não dão a mínima, que só querem pensar no amigo delas e não estão nem aí para as mortes, e nem para tristeza, nem para a desgraça que aconteceu nesse momento. Eu acho que a Júlia tem muita razão nisso, que eu esperava que a pandemia fosse um momento que fizesse as pessoas reflexionar e, mais do que reflexionar, pensar nelas, se conhecer mais, porque no final das contas você ia estar fechado em casa e talvez fosse um momento que as pessoas, eu achei que começassem a mais se questionar coisas, ser crítico, que nem o Pedro falava, né? E eu nunca vi isso. Tipo, aqui na Espanha começou muito antes que no Brasil
e foi bem sério, ninguém saía, mas a várzea começou muito rápido. Muito rápido. Então tá tendo agora, antes de ontem, 8.000 casos em Madrid, agora aqui no País Basco está em estado de alerta também, e a gente tinha acabado de sair e volta a entrar, parece que nem a Ju fala, ninguém liga, nem para os outros, nem para si mesmo, para nada. Então ninguém se cuida, ninguém se preocupa, ninguém tenta entender as coisas. Então são todos esses sentimentos que estão jogados sempre no ar, que ninguém presta a mínima, e que eu realmente esperava que as pessoas fossem começar a entender, começar a se preocupar, a amar, a perguntar. E foi muito triste para mim não ver isso. Eu via muitas pessoas no Brasil, quando eu estava aqui em quarentena, que ainda aí não tinha acontecido quase nada, que ninguém... Tinha pessoas que nem sabiam que tinha uma pandemia rolando no mundo, muita falta de informação. Então, eu acho que o que a gente falou antes também da tecnologia, de como a gente pode ver as pessoas online, de como afeta isso no nosso dia a dia hoje, com tudo isso acontecendo, eu acho que depende muito da gente, que a tecnologia é boa, só que se a gente usar ela para o bem. Então, por exemplo, sem a tecnologia, agora a gente não poderia estar fazendo isso. A gente não poderia estar compartilhando as experiências, falando do nosso próprio ser, sabe? A gente está online agora, mas eu consigo perceber a preocupação que vocês estão transmitindo, não só pelo gesto facial, como vocês falam, pelo que eu conheço de vocês. Então tá tudo meio que interligado, mesmo que a gente não esteja próximo, a gente tem um laço criado. E mesmo que fosse uma pessoa que a gente já acabou de conhecer agora mesmo, se você ouvir, se você prestar atenção, se preocupar pelo que a pessoa realmente está falando, você vai conseguir sentir. Agora, Diego, o que que você pode... Isso que acontece no mundo, as pessoas frias, indiferentes, não prestando atenção no outro, o que que poderia ser feito? O que que você sente que é a necessidade do momento, na sua visão? Né? E também quero ouvir de cada um de vocês o que que vocês sentem que está faltando, né? Para as pessoas acordarem, para elas ficarem mais humanas. Às vezes eu realmente penso por tudo que eu vi, eu sofri, eu me diverti, que é uma pancada bem forte em cada um. Porque as pessoas não sei como que elas fazem, mas não entendem de nenhum jeito. Então, só em períodos muito extremos, as pessoas começam a se questionar coisas. Mas eu não sei por que que a gente tem que chegar sempre nesse extremo para reacionar. Sim. Tem uma frase do aprender com amor ou com a dor. Né? Para E que tem que chegar na dor se pode ter um aprendizado com amor, poder aprender a tirar o amor dentro de si mesmo, o autoconhecimento. Né? então acho que é um pouco a solução, talvez seja um pouco mais de autoconhecimento em cada um, para saber gestionar esse critério, essas emoções, para poder dar esse passo em frente, porque às vezes as pessoas têm, eu acho, né, pela minha visão, que as pessoas têm um medo de dar esse passo porque outros não fazem isso, ou por causa da mídia, que nem o Pedro falou. Então, são muitas coisas que talvez o mundo esteja, certas pessoas controladas pela mídia, pelo que os outros fazem, as modas. Então, isso confunde muito essa cabeça das pessoas, até o ponto de nem conseguir pensar o que você quer. Você só começa a andar no automático e aí? E aí passam uns anos e nada muda. Então é parar, né? Que a gente fala, parar e pensa. E aí você vai achar coisas. Só que ninguém para nesse mundo de hoje em dia. Sempre tem coisa para fazer, sempre blá, 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 blá. E essa pandemia, por isso que eu esperava, porque foram 3 meses de não fazer nada em casa, ficar quieto, mas não, nem assim. Então eu continuo meio que tentando achar uma resposta para isso, porque meu objetivo de acabar com a fome no mundo, espero ter um impacto desse sentido, porque no final das contas a comida é a parte da nossa vida, é a nossa gasolina. Então, de algum jeito, isso tem que também influenciar para o bem, né? Sempre focando em fazer o bem. E, sei lá, eu espero que de algum jeito, entre todos nós, dessas gerações que a gente está por subir, né, para aparecer, para ensinar, que a gente consiga meio que abrir nem os olhos, mas o coração, né? Que nem a Taliba falava, né? Abrir o coração das pessoas, que é o que fazem elas se mover de um jeito muito mais, sei lá, sereno, assim, com mais senso comum, não sei. Eu ainda meio que questiono tudo, não achei nada certo ainda, mas...
Sim, mas o importante é isso, abrir esse espaço, né, de qual que seria o sonho de vocês, vendo isso que está acontecendo com a pandemia, né, o que cada um está sentindo, o que vocês sentem que o mundo precisa. Joga a bola. Eu acho que, assim, os jovens, eles são o presente, aliás, eles são o futuro no presente. E os adultos, eles são o passado no presente. Então, eu acho que como eles já têm uma carga muito grande de experiências, as certezas deles já são muito mais fixas e enraizadas neles. E o mundo não é um lugar que se mantém estático. O que é verdade hoje, amanhã... Meu professor de biologia falava isso. O que eu aprendi na escola, o que eu aprendi na faculdade, não é mais verdade hoje. Só que eu tenho que ser obrigado a ensinar isso, porque é o que está lá no meu script. Então, o mundo não está igual. A gente sempre está fazendo descobertas novas, estamos criando relações sociais diferentes. Mas muita gente ainda está com a cabeça lá atrás. E, às vezes, para você conseguir perceber que mudou, você tem que parar, olhar, porque se você também só olha para si mesmo, você não consegue. O mundo é uma relação entre você e o mundo, né? Se eu estou só no meu interior, eu não estou em contato com ninguém. Se eu estou só lá, eu não estou em contato comigo. A convivência é o eu com o outro. Então, Oi, o que foi? Então, as pessoas, um primeiro passo das pessoas pararem e verem o que está acontecendo já é algo muito importante. E depois que viu, percebeu e tipo, teve o seu julgamento quanto àquilo, abaixar o seu ego, né? Abaixar a sua guarda para deixar isso se tornar, tipo, isso mudar em você. Porque também tem muita gente por aí que fixa uma verdade dentro de si e não muda por nada. Por quê? Porque o ego tá lá em cima. Porque o que isso é verdade para mim, se você tá com outra opinião, você que tá errado. E se abaixar a guarda? E se olhar pro mundo como um todo? E se propor essa de entender pelo lado do outro, né? Enxergar, como que fala, vestir o sapato do outro, né? Então, eu acho que um bom primeiro passo para começar, talvez, mudar toda essa estrutura é começar a realmente a trabalhar essa empatia, a entrar no papel do outro e ver como que o outro se sente e, a partir disso, abaixar sua guarda para aceitar essa diferença, sabe? Aceitar a mudança que ocorreu. Então, eu acho que é um pouco isso. Qual é o seu sonho, Pedro? O que você vislumbra, assim? Qual que é a sua utopia? Seu horizonte? Nossa. Difícil. Mas eu acho que é justamente isso. Um mundo onde as pessoas sejam livres de correntes internas, que seria essa... Eu tenho certeza, porque é engraçado, isso é uma coisa engraçada. Hoje em dia, o mundo está cada vez mais incerto. A gente falava antes que a morte era a única certeza, e já os cientistas estão inventando clones e transferência de memórias e tudo, e tararã, e talvez a morte nem seja mais uma verdade. Então, assim, o mundo está cada vez mais incerto, com mais possibilidades, e parece que quanto mais isso acontece, mais certeza as pessoas têm das coisas. Então, eu acho que é isso, as pessoas estarem sempre criticando, sempre desconfiadas, sempre incerta e buscando verdades novas e nunca fixando em uma e tornando aquela a verdade, sabe? Então, eu acho que é um sonho interessante. Legal. Quem mais? Renato? Fala, Renato. Então, eu achei duas coisas que o Pedro falou muito interessante. Primeiro, essa de buscar a própria verdade, mas voltando um pouco antes, quando ele estava falando da questão do autoconhecimento, até retomando o que a Fátima tinha perguntado, de como que a gente deveria fazer nessa quarentena para tentar amenizar o impacto. E uma coisa que eu fiz comigo mesmo, uma experiência, desde que começou a pandemia e o isolamento virou uma realidade, eu comecei a tentar buscar algumas maneiras
de eu ficar sozinho comigo mesmo e tentar me conhecer. E o meu erro foi tentar fazer isso sozinho. Então, eu buscava meditações guiadas em vários aplicativos, em várias mídias, tentando, e algumas até muito boas. Eu buscava livros de autoajuda, eu buscava, às vezes, simplesmente ficar em silêncio para escutar o que meu coração tinha a dizer, mas nada dessas coisas, por mais que eu fizesse isso diariamente, tiveram tanto impacto quanto a nossa reunião que a gente fez semana passada. Para as pessoas que estão na live agora, se eu não me engano, tinham mais ou menos. Aqui nós estamos em 4 dos que fizeram o Sat Jovem, mas semana passada nós fizemos uma live com grande parte, não todos, mas grande parte, eu acho que uns 12 ou 13 participantes. E foi muito, muito tocante, porque a gente não se via há 3 meses, há 3 anos, e depois de ter compartilhado experiências surreais, paranormais, de muita abertura, e só ter o contato, só de ver o rosto das pessoas, aquilo foi uma experiência, assim, o ponto auge dessa quarentena em questão de sentimento, em questão tanto de nostalgia, de saudade e de conexão, que foi uma palavra que surgiu bastante enquanto a gente estava lá, que foi a conexão. Então, realmente, que nem o Pedro falou, não tem como a gente simplesmente se isolar do mundo tentando conhecer a gente. Não tem como a gente ser aquele monge que sobe na colina e fica meditando por 3 meses sem comer, achando que isso vai levar a gente a alguma verdade. A verdade é que nós somos feitos para viver no coletivo. Não existe o eu sem o nós, não existe. E é até interessante a gente. Eu sou uma pessoa que eu sou um pouco curiosa em relação a isso, então eu eu tenho 2 pesquisas que eu lembrei, que eu vi no TED Talks, que são muito interessantes. A primeira que fizeram com ratos de laboratório, para testar como funciona o vício de uma pessoa por drogas. Então, eles deixavam. A Fátima provavelmente conhece essa experiência, mas só para explicar, eles deixaram um rato sozinho, com acesso à cocaína e acesso à água, comida, e ele sempre ia na água que tinha cocaína, sempre. Então, era algo que os cientistas, na hora, eles afirmaram que se você tiver cocaína, alguma substância, alguma coisa que te tire da sua realidade, você vai buscar aquilo. Mas algum cientista percebeu que aquilo estava incompleto, porque os ratos não vivem sozinhos. Eles estavam só botando um rato. E então decidiram botar uma sociedade lá dentro, botaram um monte. Então, surpreendentemente, quando eles estavam fazendo aquilo, ou comendo, ou casalando, ou fazendo coisa de rato, que eu não sei a rotina deles, mas a cocaína foi ignorada. Eles simplesmente resolveram tomar água normal, porque não tinha mais aquela necessidade deles fugirem do presente. Certos vícios que a gente assume, a gente adquire, é para a gente tentar fugir da nossa realidade. E o problema, muitas vezes as pessoas tentam cortar os vícios com outros vícios, e são diagnosticadas com depressão, tomando remédios cada vez mais forte, e eles não vão surtindo efeito e vai aumentando a dosagem, sendo que a depressão, muitas vezes, lógico que existem casos muito sérios, mas muitas vezes elas são sinais, não de que tem alguma coisa errada com a gente, mas de que tem alguma coisa errada no ambiente que a gente vive. E a segunda pesquisa, que também é só para complementar essa, é um estudo que foi feito de Harvard e, se eu não me engano, é o estudo a longo prazo mais duradouro da história, que eles fizeram, se eu não me engano, já passa de 70 anos. Então, eram vários estudantes de Harvard que eles aceitaram participar dessa pesquisa, assim, 100, 200, agora não vou me lembrar. E o único objetivo dessa pesquisa era buscar a fórmula da felicidade. É bem ousado a proposta dos cientistas,
mas eles seguiram com isso, e eles entrevistaram constantemente. E a única coisa que eles conseguiram distinguir de diferente das pessoas que eram felizes para as pessoas que eram infelizes eram os relacionamentos. Era você estar cercado de pessoas que te amam, que você ama, que você consegue se abrir e de você não tá isolado. Então, um relacionamento, as pessoas muitas vezes subestimam a capacidade que tem relacionamentos de boa qualidade. Acham que vão simplesmente conseguir realização sendo um bom profissional ou tendo só dinheiro. Lógico que o dinheiro é sempre muito importante, mas não é a resposta. O que eu vejo muito, principalmente tanto com familiares meus, quanto de amigos de familiares, é que eles passam a vida inteira sacrificando a própria saúde para conquistar o dinheiro, e depois, quando eles aposentam, eles tentam comprar a saúde de volta com aquele dinheiro que eles ganharam. Investindo muitas vezes até mesmo no SAT. Tem várias pessoas que eu conheci no SAT 2, por exemplo, que tinham isso, que buscaram o SAT depois de muito tempo, que já não aguentavam mais a vida que elas tinham e precisavam buscar outros caminhos. E sobre eu falei que 2 pontos do que o Pietro falou que são interessantes, da gente criticar a verdade. E eu acho que, assim, é até uma questão do pós-modernismo que a gente acaba, muitas vezes, criticando a verdade. Eu diria que isso sim acontece, mas eu acho que criticando de uma maneira não muito adequada. A gente precisa aprender a criticar, aprender a buscar aquilo, porque muitas vezes é uma questão de opinião, mas não é uma opinião baseada em alguma coisa de fato que você se sente. Às vezes é simplesmente uma opinião que você copiou, ou que você simplesmente acha que aquilo é verdade porque você acha. Às vezes, muitas vezes um bom argumento, uma boa prova, uma boa pesquisa de você ir atrás de saber qual é a verdade, muitas vezes é substituída por uma boa narrativa. Então, eu acho que as pessoas deveriam, principalmente que nem o Pedro falou, nesse mundo que tudo é incerteza e tudo tem espaço para ser discutido, as pessoas precisam conseguir saber se guiar nesse meio do caminho. Então, sempre buscar conhecimento, sempre buscar as ferramentas para conseguir falar daquilo, sempre tentar o máximo buscar, lógico que nunca atingir, mas sempre buscar uma verdade. Bom, eu gostaria de passar assim, a noite conversando com vocês, e ouvindo, né? Mas eu sinto também que dentro desse espaço que nós temos de falar por internet, né, de poder desencadear nas pessoas vontade de falar sobre esse assunto, de levar isso para os seus meios. A gente até teve uma pergunta aqui de alguém que falou assim, mas como que a gente faz para desencadear uma coisa dessa dentro da escola? Né? O que vocês sugerem para vocês mesmos, enquanto jovens, né? Para que essa verdade de um ser humano, mais inteiro, menos umbigo, né? Menos máquina e mais gente, o que vocês sugerem? O que vocês, que vem de vocês como uma sugestão, para a gente finalizar? Acho que começar a desafiar nosso mecanismo de defesa e nossos vícios comportamentais, né? Acho que todo mundo tem vícios de comportamento mesmo, que a gente levanta a guarda, ou então que a gente se fecha quando certas coisas acontecem. Eu acho que todas as vezes que a gente quiser olhar para dentro, a gente tem que parar e falar, não, olha só, vamos olhar para o coletivo, vamos olhar para o todo, vamos pensar na sociedade, ao invés de só na gente de vez em quando. E quando o nosso instinto também disser para a gente olhar para o todo, talvez a gente olhar um pouco para dentro, que as respostas podem estar por ali, ao invés de procurando em outras pessoas ou em coisas externas. Acho que é isso. Eu acho que, assim, nós, jovens que estiverem ouvindo, a mudança tem que... A nossa mudança como jovens na sociedade tem que surgir da gente. A gente não pode esperar que outras pessoas façam isso pela gente, né? Então, a gente não pode esperar que
as escolas mudem os currículos delas. A gente não pode esperar nada de ninguém a não ser de nós como um coletivo, né? Então, a gente tem que começar a nos agregar, nos unir, né? E começar a buscar essa nova verdade como uma sociedade que está a emergir, né? A gente vai ser o futuro em alguns anos e o que a gente formar vai ser o que vai ser verdade. Óbvio que essa verdade vai mudar, mas vai ser a verdade do momento. Então, como que a gente trabalha para essa verdade ser a melhor possível? Eu acho que é isso, a gente começar a ter esses diálogos abertos, onde cada um diz as suas angústias, as suas felicidades, começar a ter essa troca verdadeira e não coberta por mil máscaras, de, que nem a Júlia falou, defesas pessoais, ou isso ou aquilo, porque a gente que vai estar vivendo aonde a gente criar. Se a gente coloca máscara, a gente não vai estar conseguindo transmitir o mundo que a gente quer. A gente vai estar transmitindo o mundo que a nossa máscara quer. E se a gente viver no mundo da nossa máscara, sabe? Não vai ser legal. Então, um primeiro passo é isso, a gente ter diálogos mais abertos e verdadeiros entre jovens e também dos jovens para com os adultos. Basicamente, todo mundo tem que fazer SAT, gente, para ser feliz. Façam SAT! E eu acho também que, assim, jovens podem começar a buscar, que nem, não só apenas SATs, né, mas buscar se unirem para conversar, sobre um novo futuro, conversar sobre o atual, seja eles em congressos, em encontros, em o que for, assim, ter essa troca entre pessoas, sabe? Eu acho que é importante. Bom, eu acho que eles estão muito certos que uma coisa fundamental para todos vocês seguirem para frente com tudo isso é primeiro se questionar o que está acontecendo, o que você quer, o que te faz feliz, sabe? O que vai fazer você conseguir a sua meta, né? A troca entre pessoas é super importante porque você aprende muito com isso. Você aprende muito com as pessoas, falando com elas, observando elas. Então, é super importante essa reconexão com o mundo real, sabe? Cada um tem sua realidade e tem que respeitar os outros, sim. Mas vamos se abrir, vamos conversar sobre isso, tá? Tem que conversar com as pessoas, sem medo, o que o outro vai pensar. Você se abre e pronto, e o outro vai ter que respeitar. É amor. Sempre que a gente se dedicar fazendo bem, eu acho que as coisas vão dar certo. Mas tem que fazer o bem para si e para os outros. Mas sempre pensar as consequências do que vai acontecer. Como que, se você fizer isso, será que vai machucar os outros? Se for machucar os outros, vale a pena? Sabe? E muita garra nesse mundo, porque a vida coloca muitas lições na nossa frente que a gente precisa superar. E sozinho a gente não vai conseguir superar. A gente precisa de contato com as pessoas, a gente precisa conversar dos nossos problemas, falar com os outros, confiar nas pessoas. E aí a gente evolui, a gente caminha mais rápido, corre, começa a voar, sabe? É o que eu acho. Sim, concordo completamente. Porque antes da gente precisar mudar, não adianta só com o tamanho que o SAT tem hoje, provavelmente, de fato, elaborar algo que de fato vá fazer alguma diferença. Mas toda a ideia por trás do SAT, que é essa questão da união, do autoconhecimento, é alguma coisa que você não precisa fazer um curso para começar a buscar. Você pode simplesmente ler sobre isso, você pode simplesmente se interessar sobre isso, já é um pequeno passo. Comentar isso com algum amigo, com algum familiar, se fez o SAT, e recomendar para alguma pessoa que você gosta, que você sabe que aquilo pode ajudar, ou o SAT ou qualquer outra experiência de autoconhecimento. Eu acho que antes da gente conseguir elaborar qualquer ideia para de fato transformar tudo isso em realidade, tem que todo esse conhecimento, toda essa ideia começar a chegar na cabeça
dos brasileiros, tanto dos brasileiros quanto de qualquer pessoa do mundo, de que a educação é um modelo atrasado, como está hoje. Então, lógico que isso é feito de uma forma bem devagar, mas não tem muito uma fórmula. É simplesmente compartilhar, é simplesmente desejar que dê certo e buscar, dar o primeiro passo, esperando sempre que as pessoas vão a caminhar junto com você. Queria só apontar que aqui a gente vê 3 homens e uma mulher, né? E no SAT, se não me engano, era um número exato igual. E isso, para mim, é bem significativo. Assim, a gente, ao longo da história, se observar os ambientes de autoconhecimento, da psicologia, a psicanálise começou observando a buscaria da mulher, então era sempre um ambiente mais que a mulher se abria mais para isso. E acho que, de alguma forma, o homem também está começando a se abrir mais para o autoconhecimento e, na minha opinião, acho que esse é o tema do século. O equilíbrio das forças femininas e masculinas, né? Algo mais integrado, que a gente possa integrar dentro da gente mesmo. Então, eu deixo para um próximo, como um gostinho de um próximo tema que a gente possa falar, para saudar esses homens jovens que estão já desde sempre buscando autoconhecimento e se dando conta dessas questões também, né? Como lidar com o seu próprio feminino, como se relacionar melhor e combater essa força patriarcal aí que dá nome a esse sistema, né? Então, eu deixo para uma próxima, para a gente poder falar sobre isso também e agradecer aí a oportunidade de estar com vocês, ver vocês aí de novo, matar saudades e ouvir e sempre aprender com vocês aí. Um abraço. Sim, eu acho que esse tema do patriarcado, né, que o Cláudio trouxe tanto e que vocês falaram tanto, né, nessa educação para o patriarcado, que é uma educação para economia puramente, né? Somos todos máquinas de aprender para o comércio, para venda e compra e venda, né? E que esquecemos do lado humano. Então, nós vamos ter, sim, um momento em que vamos falar exatamente desse tema nas nossas lives. Nós vamos seguir fazendo live com esses jovens, com o resto da turma também que estava no SAT, e abrir espaço para outros também. Então, antes de mais nada, eu quero dizer para os jovens que nos escutam, se vocês têm temas, se vocês têm questões e têm perguntas, envie para a gente através do programa SAT Brasil, né, escreve na nossa página sobre as suas perguntas e temas que vocês gostariam que a gente pudesse trazer para os jovens e comentar entre os jovens, para que a gente possa ir contribuindo para abrir esse espaço para vocês. Porque tudo que nós estamos querendo é abrir um espaço para que os jovens possam falar, para que os jovens possam se encontrar, para que eles possam começar a ter uma cultura diferente de querer saber de si, de achar que é natural poder olhar para a sua própria humanidade. Na nossa humanidade tem dificuldades e facilidades, e poder olhar para isso, né, o que a gente chama de sombra e luz, com afeto, com amor, com acolhimento, com compreensão, que é uma educação socioemocional real, né, para que a gente possa ser um ser humano inteiro com a nossa realidade, não com o ideal, né? Cláudio Naranjo fala que a educação de hoje ela cria um espaço para o jovem, não só a educação na escola, a educação em casa também, né? O jovem nasce tomate, quer que ele seja pepino, né? Então, está sempre tendo que ser um ideal de ser, ao invés de descobrir a potencialidade de cada um, naquilo que cada um veio fazer na sua originalidade. E, para isso, a gente precisa abrir um espaço para que isso possa ficar natural. Nós falarmos que cada um tem a sua originalidade, a sua sombra e a sua luz. Então, eu agradeço muitíssimo a cada um de vocês. Assim, acho lindo ouvir o que vem de dentro de vocês, de ver também a trajetória de vocês nesses 3 anos, que bonito poder constatar o crescimento de vocês e a inteireza de vocês, de cada um de vocês, e vamos continuar nesse processo,
né? E nos nossos temas para a juventude. Agradeço todos, agradeço você também, a Taliba, que está aí junto com a gente, com esse processo, e desejo a todos que os sonhos, né, que esses sonhos e para onde vocês se dirijam, seja sempre com esse coração, certo? Guiados pelo coração. Amo vocês. É isso.